Olá IPCA, hoje é quinta-feira, dia 30 de maio de 2013. Nós estamos juntos há 403 dias lendo a Bíblia e hoje leremos o capítulo 28 do livro de Deuteronômio. Nós temos dito a você que o livro de Deuteronômio é muito semelhante a tratados internacionais da época de Moisés. Esta pedra, que foi encontrada na Turquia no século XIX, continha umas escritas bem estranhas, parecidas com os hieróglifos egípcios, e quando foi decifrada, apontou para um império que existiu na mesma época dos hebreus, quando estes estavam entrando em Canaã. Então você vê ali na parte superior do vídeo à esquerda a Anatólia, e você vê a cidade de Hattusas, ou Hattusha, que é pertencente ao reino hitita, conforme você pode ver na legenda aí deste mapa. Lá em cima, nesta região, estava na mesma época em que Moisés estava entrando com o povo de Israel na terra de Canaã, lá naquele lugar estava o reino hitita. Esse lugar foi escavado e encontraram-se muralhas elaboradas, com estátuas nos portões da cidade e grandes ruínas que até estão sendo parcialmente reconstruídas. Como você pode ver ali no fundo, aquelas torres estão sendo erguidas agora de maneira moderna. E na biblioteca real dessas ruínas encontraram-se milhares de tabuetas de argila com escrita cuneiforme, semelhantes a essa que você pode ver, onde estavam tratados internacionais, contratos estabelecidos entre os hititas e as nações que eles dominavam. E isso revelou uma séria semelhança com o livro de Deuteronômio. E isso nós já temos falado com você. Deuteronômio é estruturado na mesma forma como aqueles tratados. Há um preâmbulo identificando as partes e um prólogo contando a história em comum dessas partes. No caso dos hititas, seriam o histórico de dominação dos hititas para com a nação que estava entrando em pacto com eles. No caso de Deuteronômio, é a história de Deus com os israelitas. Depois viriam os mandamentos, exigindo absoluta lealdade do povo subjugado aos hititas, e no caso de Israel, absoluta lealdade dos israelitas ao Senhor Deus. Esse é o conteúdo do segundo sermão, não é, do livro de Deuteronômio. E no terceiro sermão, nós vamos ter coisas que também havia nos tratados hititas. Instruções para depositar a cópia do tratado no templo, para que ele fosse lido periodicamente, uma lista de deuses invocados para cobrar maldições sobre os desobedientes e bênçãos sobre os obedientes e testemunhas. O assunto do capítulo 28 de Deuteronômio é exatamente a questão das bênçãos e maldições. Bênçãos decorrentes da obediência e maldições decorrentes da desobediência. Assusta-nos olhar que há 15 versículos, há 14 versículos apenas para descrever as bênçãos, e há muito mais versículos do que isso, cerca de 50 e poucos versículos para descrever as maldições no capítulo 28. É desproporcional. Mas considerando-se o tamanho da bênção que Deus dava aos israelitas, o tamanho do poder, da misericórdia, da fidelidade que Deus já havia lhes revelado, era para ficar muito claro que a obediência era a coisa mais natural, mais lógica a ser esperada, e que a desobediência seria a pior das rebeldias, uma afronta inominável ao nome de Deus. Tanto é que no verso 59 Deus fala que ele tem um nome glorioso e terrível. E a ideia então é que o povo realmente se apegasse à obediência, sabendo do caráter de Deus e de todo o seu poder que lhes havia sido revelado. O que nós vamos mostrar para você agora na sequência são algumas ilustrações que vêm dos outros povos, não do povo de Israel, mas dos outros povos que acabaram sendo usados mais tarde para executar a maldição de Deus sobre os israelitas. Nós sabemos que os israelitas não obedeceram, caíram em idolatria, não seguiram a lei de Deus conforme deveriam, e então foram julgados por Deus e foram levados para o cativeiro. Primeiro a Assíria levou o reino do norte, depois a Babilônia levou o reino do sul. E o que nós temos então agora para lhes mostrar são essas maldições de Deuteronômio sendo aplicadas ao longo da história do Antigo Testamento e ilustrações disso que vêm dos palácios dos outros reis. Essas são ruínas dos palácios assírios na região de Nínive, na Assíria, atual Iraque, atual região ali da Mesopotâmia, né, entre os rios Tigre e Eufrates. Algumas delas foram parcialmente reconstruídas e podem ser visitadas. Você vê aí escavações dos palácios dos reis assírios, e aqui alguma reconstrução parcial.
não é? Algumas das estátuas que foram encontradas ali, enormes estátuas de figuras colossais dos deuses assírios, e nas paredes dos palácios, conforme isso nos sugere, eles escreviam a história do povo, as suas conquistas, os seus feitos. Essa então seria a ideia de uma reconstrução de uma cidade assíria e de um portão de uma cidade assíria. Aqui você tem, portanto, o palácio do rei assírio Assurbanipal, na cidade de Nimrod, e você vê como algumas lajes de pedra, portanto, decorariam as paredes desse corredor. Você ainda pode ir lá hoje, se tiver oportunidade para isso, mas as principais lajes foram retiradas e colocadas em museus, para que você possa ter acesso às fotografias e estudar também todo o escrito naquelas lajes de pedra. E são essas lajes que nos contam a história. Aqui você teria, portanto, uma reconstrução em computador de como seria uma sala de um rei assírio, com as lajes de pedra na parede contando a história. E aqui uma reconstrução bastante plausível de como seria a sala do trono dos reis assírios, onde nas paredes estariam pintadas as histórias de suas conquistas militares. Muitas delas nos mostram que os assírios, e os babilônicos também fizeram isso mais tarde, mas que os assírios foram um instrumento de Deus para julgar o povo de Israel em seu pecado, em sua quebra da aliança, conforme está estipulado aqui no capítulo 28 de Deuteronômio. Dentre esses diversos castigos da desobediência, você vê que as maldições que são citadas, que alcançariam o povo de Deus, incluem que o inimigo sitiaria o povo de Israel nas suas cidades até derrubar os muros fortes e altos em que os israelitas confiavam. As cidades eram construídas sobre os montes naquela época, e esse é o monte da cidade de Laquis. E essa é uma reconstrução de como deve ter sido a dupla muralha daquela cidade naquela época. A ideia de que os exércitos do rei assírio se acamparam ao longo do monte fica bem ilustrada nessa figura. E então você analisa os relevos de pedra que mostram o sítio dessa cidade de Laquis, relevos construídos pelos assírios e disponíveis nos palácios de Nínive. E a ideia é que essa muralha era impactada por uma rampa de terra que era construída por carros especiais que tinham arietes e que iam atacar então a muralha da cidade e derrubar a muralha, que era uma falsa segurança para os israelitas. Você vê, portanto, nesse carro de guerra que está aí, mostrado para você nessa fotografia, o rei assírio com o ariete derrubando o muro e guerreando contra os israelitas no seu ataque. A ideia seria bastante essa, bem próxima disso que você vê nessas várias figuras. Escadas eram colocadas para que os soldados subissem o muro, não é? E nós vemos descrição disso, por exemplo, no profeta Ezequiel, quando se fala que o rei inimigo ia dispor os arietes, ia colocar arietes contra as portas, ia levantar terraplenos para fazer com que a cidade de Jerusalém fosse sitiada. O rei babilônico, já nesse momento, iria fazer isso. A ideia então está bastante ilustrada em várias figuras diferentes. Os assírios aqui também nos mostraram lançando funda, jogando pedras sobre as cidades. E você tem então o relevo nas paredes do palácio assírio ali em cima, e as pedras que foram lançadas à esquerda, no canto inferior aí do seu vídeo, e as pontas das flechas que foram atiradas na direita, no canto inferior. Quando você visita os museus, entre eles o Museu Britânico de Londres, até hoje você consegue encontrar isso. E essas pedras são pedras pesadíssimas, do tamanho de uma bola de tênis. Coisa séria mesmo. E aí então você imagina como seria uma cena de batalha. Levanta-se o terrapleno, que você está vendo aí, essa rampa, os carros de sítio tentam derrubar os muros, os soldados estão atirando flechas, os lançadores de funda estão atirando pedras e tudo mais, e a batalha está terrível. Então Deus ia fazer o povo cair diante dos seus inimigos, como diz o verso 25. E aqui nós temos também a descrição de Senaqueribe, quando ele derrubou a cidade de Laquis e ordenou a sua matança. Essa escrita cuneiforme que você vê aí em cima é traduzida. Senaqueribe, o poderoso rei, rei do país da Assíria, sentado no seu trono de julgamento diante da cidade de Laquis. Eu dei permissão para a sua matança. É isso que nós podemos ver neste relevo que mostramos aqui para você em escrita cuneiforme, mostrando-nos, portanto, que o rei assírio foi o instrumento de Deus para o cumprimento das maldições de Deuteronômio 28.
Aqui você vai ter o soldado assírio em pé no canto esquerdo, segurando seu cavalo, e os soldados israelitas derrotados, clamando por misericórdia por sua vida, ajoelhados diante dos assírios. Mas, como diz o verso 25 do capítulo 28 de Deuteronômio, os soldados judaicos seriam um motivo de horror para todos os reinos da terra, porque os assírios eram extremamente cruéis. Nessa figura você vê um soldado israelita amarrado vivo e um assírio com uma lâmina cortando a pele de suas costas para esfolá-lo vivo. Isso está desenhado nesse papel, que é uma reprodução daquilo que você viu na fotografia da laje de pedra no slide anterior, e isso era feito na presença de todo mundo para incutir terror. Aqui também você tem uma laje de pedra mostrando isso sendo feito, e você percebe no canto esquerdo inferior do vídeo que as crianças assistiam isso. E era então algo muito terrível, que nos faz pensar nas palavras do verso 34 do capítulo 28 de Deuteronômio. Você vai se enlouquecer com aquilo que os teus olhos vão ver. Os assírios ainda cortavam a cabeça das pessoas, ainda cortavam as suas orelhas, ainda cortavam as suas línguas no meio e deixavam a pessoa viva para que ela morresse pelo inchaço 3 ou 4 dias depois. E tudo isso eram torturas inomináveis que essa nação, vinda de longe, falando uma língua estranha, veio para fazer por conta da desobediência do povo de Israel. Cortavam-se as mãos e os pés do prisioneiro, empalava-se o prisioneiro numa estaca, às vezes introduzida no seu ânus, às vezes introduzida no seu peito, e as cabeças cortadas, como você pode ver, nesse enfeite de poste que foi retirado de uma das cidades assírias, as cabeças cortadas eram colocadas sobre as muralhas da cidade para incutir terror no inimigo. Então, há aqui outro exemplo de empalamento feito na Batalha de Laquis. Os judeus mortos estão sendo pendurados pelo peito para incutir terror, e você vê então que a pena de morte descrita nessa figura é terrível. As cabeças dos soldados eram cortadas e empilhadas, como você pode ver nesse slide, e isso cumpria também aquilo que nós lemos no verso 26. O teu cadáver vai servir de pasto a todas as aves dos céus. Veja que os assírios representavam muito bem os urubus nessas lajes de pedra, e aqui nessa grande laje que mostra uma grande batalha, nós vamos dar um close para te mostrar nessa parte que está aí sendo destacada em vermelho, a ideia dos urubus sendo marcados, bem marcados aí, comendo a carne dos cadáveres. Eles começavam comendo pelos olhos, pelas partes mais macias, por vezes pelas nádegas, pelas costas do soldado morto, como você pode ver aí nesta figura. Também é dito no verso 28 que Deus feriria o povo com cegueira. E os reis assírios costumavam ferir os olhos dos reis conquistados, deixando-os cegos para humilhá-los. Como você vê nessa figura, o rei assírio está segurando uma lança com a qual ele vai furar o olho do rei inimigo, que clama por misericórdia, mas ele não a dá. Não é? E isso era uma demonstração da terrível crueldade dos assírios. Essa é a ideia que está acontecendo aí. E os profetas falaram sobre isso. Amós, Abacuque falaram que o rei inimigo ia pegar o povo com anzol. Isso por quê? Porque era colocado uma espécie de brinco de argola, ou na língua, ou nos lábios, ou no nariz do inimigo, para carregá-lo, como você vê nesse slide aí, para puxá-lo como se fosse um bicho. E dessa maneira eram humilhados os reis inimigos dos assírios. Então, eles eram algemados também, conforme nós vemos até nos slides que vamos passar daqui a pouquinho, e isso aconteceu com os reis judeus, com Manassés, por exemplo, que foi amarrado, contra Jeoaquim, que foi preso em cadeias de bronze, e a ideia era que os reis israelitas iriam ser presos, iriam ser julgados por conta da desobediência. Isso aconteceu também com o rei Zedequias, que teve os seus olhos vazados e foi preso com cadeias de bronze. E a última coisa que os olhos do rei Zedequias viram foi a morte dos seus filhos. Ele teve os seus filhos mortos e então ele teve os seus olhos vazados. Que tristeza! Isso acontecia em alguns casos e muitas outras pessoas tiveram seus filhos levados como escravos e quase que se enlouqueceram por aquilo que viam com seus próprios olhos. A ideia deste slide é os assírios levando mulheres e crianças embora para servi-los. E os homens judeus que não estavam sendo decapitados, que não tinham suas mãos e seus pés cortados, que não estavam sendo empalados, que não estavam sendo despelados,
estavam vendo as suas esposas, suas irmãs, seus filhos e filhas sendo levados para o cativeiro. Eles não iam permanecer, então. É o que diz o verso 41 do capítulo 28. Aqui você tem as mulheres judaicas se lamentando, batendo a mão na cabeça, enquanto o soldado assírio está guiando mulheres, crianças e o gado em direção ao cativeiro. Essa é a ideia, prenunciada em Deuteronômio capítulo 28 e cobrada pelo profeta Amós pouco tempo antes do exílio. A ideia de que o povo seria levado para o cativeiro por causa disso. Isso aconteceria inclusive com nudez e com um jugo de ferro sobre o pescoço. E conforme você vê também, nesse enfeite de poste tirado das cidades assírias, você vê os inimigos, os soldados inimigos, com um jugo de ferro no pescoço, andando nus para serem envergonhados, em fileira, um atrás do outro, para serem levados como trabalhadores escravos. Aqui são núbios que estão sendo levados cativos, não é? E a ideia então, neste fragmento de uma estela de vitória de um rei acadiano, que data da época do rei assírio Sargão I, você também tem essa mesma ideia. A ideia da nudez, a ideia da vergonha que seria quando alguém fosse levado preso. E isso normalmente acontecia no Oriente Médio para humilhar o inimigo, e nós temos referências disso em Saul, em Naum, no profeta Naum, e também lá no segundo livro de Samuel, quando os enviados de Davi foram despidos até as nádegas e tiveram as suas barbas rapadas. O verso 64 de Deuteronômio 28 também fala que Deus ia espalhar o povo e que nem ainda nessas nações espalhadas eles teriam repouso, porque lá iam ter que trabalhar, iam ter que construir as fortalezas dos reis inimigos. E aqui você vê o trabalho escravo dos cativos, não é? Trabalho forçado dos prisioneiros de guerra. E você vê aqui então que os israelitas também tiveram que fazer isso, ter trabalhos forçados em terra estranha, ao invés de desfrutar a liberdade em Canaã por conta da sua desobediência. O resumo de tudo isso é estarrecedor. É fundamental entendermos que Deus está entrando em aliança com o seu povo e dizendo: eu estou dando terra, eu estou dando liberdade, eu estou dando chuva, eu estou dando a bênção. O que eu requeiro de você é a lealdade absoluta, porque a sua desobediência, depois de tantas dádivas da minha parte, é o mais inominável dos pecados. E é importante entender que Deus deixou isso muito claro. Por isso Deuteronômio é chave para o restante do Antigo Testamento. Porque aquilo que os profetas vão anunciar no futuro nada mais é do que cobrar a lealdade exigida em Deuteronômio, ameaçando as maldições prenunciadas em Deuteronômio. É assim que nós devemos entender todo o restante do Antigo Testamento e, portanto, o conceito de aliança. Deuteronômio, portanto, é chave para você compreender, em especial, os profetas menores que anunciam isso. Isso nos faz entender o horror de Deus ao pecado e à quebra da aliança, e nos faz entender o princípio da retribuição. Deus deu a terra para que o povo viva na terra para ele. A terra é santa, o povo é santo, o comportamento tem que ser santo. Se o povo não souber honrar isso, o povo vai perder a terra. Isso devia nos levar a pensar que temos vida, que temos saúde, que temos tempo, que temos bens, e todos eles devem ser usados para a glória de Deus. Caso contrário, como povo de Deus, podemos sofrer a disciplina do Senhor, porque Ele açoita o filho a quem ama, Ele corrige aquele que lhe pertence. É hora de olharmos para isso tudo e termos de fato um desejo intenso de obedecer ao Senhor. É hora de ter temor e amor. Obedecer a Deus por aquilo que Ele nos dá, querendo a sua bênção, mas também temendo o Deus terrível que Ele é, conforme Ele se revela. Mais à frente, nós vamos ler amanhã, Deuteronômio 30 fala que Moisés está propondo ao povo, em nome de Deus, a vida e o bem, a morte e o mal. Agora é para escolher. Então, que eu e você saibamos escolher isso e aprendamos pelo amor e não pela dor. Notório é ver que os israelitas precisaram aprender pela dor. Depois do cativeiro na Babilônia, nós nunca mais ouvimos falar que os israelitas cometeram o pecado da idolatria, mas eles precisaram sofrer muito para aprender. E a nossa oração é que nós não precisemos ser assim. E que Deus nos abençoe e nos encha de amor a Ele, mas também de temor. Essa é a lição impactante de hoje com essas imagens, que eu espero que abençoe a sua vida. Bom estudo para você e até amanhã, se Deus quiser.